Chegou! Oi! A paz, gente! A paz, Lê! A paz! Gente, para quem não conhece, essa é a Carol e ela foi a responsável em 2017 por escrever esse texto sobre uma busca constante. Então, cara, queria que você orasse com o pessoal para a gente iniciar, né, mais esse trocando ideia, e aí você já pode seguir com a palavra. Amém. Então tá bom. Pai, nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada por estarmos neste momento aqui. Pai, prepare todos aqueles que estão assistindo, que irão assistir. Prepare nossos corações, Pai. Que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa ministrar no nosso ser, Pai. Que a Sua palavra, Pai, ela possa ser viva e eficaz, Pai. Use a minha vida, use a vida da Lê. Pai, que o Senhor possa ser no meio deste tempo, Pai, desse trocando ideia. Pai, nós já te consagramos esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém! Então tá bom, então vamos lá. Obrigada em primeiro lugar pelo convite. Foi uma surpresa pra mim. Quando a Lei compartilhou comigo esse texto, eu falei, meu Deus, não lembro desse texto. E glória a Deus, porque o Senhor me trouxe a memória depois lendo, né, relendo o texto. Eu falei, amém, glória a Deus pelo tema, porque é aquilo, né, a gente sempre recebe primeiro para depois poder compartilhar, né, então, amém. Bom, para falar sobre uma busca constante, o Senhor fez eu usar como base bíblica Jeremias 29:13, que fala, buscar-me-ei e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. E esse foi o versículo-chave, né, que eu usei para então começar a escrever. E o Senhor me, renovou algumas coisas, né, nessa palavra. E uma delas foi no próprio versículo que ele falou comigo. Então, antes de tudo, uma busca constante. O que é, então, uma busca constante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu já queria começar falando sobre uma pergunta para nós. Com qual intensidade você tem buscado a Deus? A intensidade, a palavra intensidade, ela significa grande proporção, algo intenso, uma força grande. Então, com que intensidade, com que grande proporção você tem buscado o Senhor? Porque a intensidade que a gente busca o Senhor vai ser a mesma intensidade que Ele vai se derramar na sua vida. Porque o Senhor é aquilo, Ele tem muito para nos dar, muito para falar conosco, para ministrar na nossa vida, mas Ele só vai fazer isso mediante a nossa busca com Ele. Então, tudo depende de nós. E aí, voltando para nosso texto bíblico, buscar-me-ei e me acharei. Então a gente precisa primeiro ter a nossa posição. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso ter uma intensidade, uma grande proporção para buscar o Senhor. E então Ele se revelar a mim, então Ele me encontrar. Então, com qual intensidade a gente tem, realmente buscar o Senhor? Eu acho que nesse tempo de quarentena, estamos tendo a oportunidade de refletir não só nessa palavra, como em todas que o Senhor tem ministrado. E parado para falar, Pai, será que eu tenho realmente buscado com a intensidade que meu coração deseja? Será que eu tenho te buscado com um desejo verdadeiro, E por quê? Muitas vezes a gente pede, Meu Deus, eu quero ouvir sua voz. Pai, fala que eu estou te ouvindo, fala que eu quero, A gente usa até aquele versículo. Eu não quero te ouvir, não quero te conhecer apenas de ouvir falar, mas também de contigo andar. Quero te ver face a face. E aí, muitas vezes o Senhor vai falar assim, então, filho, eu estou falando com você, mas você está me ouvindo? Então essa é a segunda pergunta que o Senhor me fez refletir. Você quer ouvir a voz de Deus? Você tem buscado ouvir a voz de Deus? Porque para a gente ouvir verdadeiramente a voz do Senhor, quando a gente o busca, a gente precisa aprender a deixar de lado as coisas que nos preenchem.
E essas coisas que nos preenchem, eu digo realmente as coisas do mundo. O nosso dia a dia nos preenche, e isso é, né, normal. Só que, às vezes, existem coisas que nos preenchem a nível de a gente deixar de buscar o Senhor para nos preencher de outras coisas. Então, a gente acaba ouvindo mais conselho dos outros, de pessoas que, às vezes, não têm sabedoria para nos dar conselho. A gente vai buscar, às vezes, em séries, enfim, vai buscar em outras coisas. E aí a gente quer que o Senhor fale conosco. Mas aí o Senhor vai falar, então, eu estou aqui tentando te falar, deixar você ouvir minha voz, mas você não está ouvindo, porque você está cheio das outras coisas. Então, a gente precisa entender que para ouvir a voz do Senhor, nesse tempo, né, de buscar o Senhor, como a palavra diz, a gente precisa deixar de lado certas coisas para então ouvir a voz dele. E aí, então, ouvir a voz do Senhor significa que a gente precisa se dedicar na construção do nosso relacionamento com o Senhor. Porque a busca constante, ela só vai acontecer quando, no seu dia a dia, o Senhor te ensinar a construir a sua casa na rocha firme, que é Ele. Então, todo dia, nós precisamos... Pai, hoje eu tô colocando o tijolinho de hoje. Hoje eu tô colocando mais um pouquinho, meu Deus. Todo dia a gente precisa se dedicar na construção do nosso relacionamento com o Pai. E isso só vai acontecer se verdadeiramente nos dedicarmos. E essa dedicação, ela vai acontecer se a gente realmente buscar, se a gente esvaziar nosso coração de ouvir as coisas do mundo e ouvir a voz do Senhor. E aprendermos a sermos insistentes na busca com o Senhor, né? Por que isso, né? Por que a gente precisa se dedicar na construção do relacionamento com Deus? Porque muitas vezes a gente esquece de olhar para o que a gente tem feito. Então, acontece, né? A gente falar, meu Deus, eu tô aqui me dedicando, meu Deus. Mas o Senhor não tá vindo. Oh, meu Deus, vem até mim, derrama mais do teu fluir, do teu amor. E aí a gente esquece de que Tiago 4:8 já falava para nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Qual que é a primeira ação? É nossa. Aproximem-se de Deus. Então, o Senhor, Ele tá ali todo dia para nos encontrar, né? Seja no nosso secreto, seja durante nossas atividades no dia a dia, o Senhor tá ali. O Espírito Santo está conosco 24 horas para a gente conversar, falar com Ele. E aí, Ele fala assim, filho, mas você precisa vir até mim para depois eu te encontrar. Então, aproximem-se realmente do Senhor, né? E esse aproximar é difícil, porque às vezes a gente acha que tá fazendo isso no nosso dia a dia e o inimigo, na verdade, está nos roubando de termos esse tempo com o Senhor. Seja no secreto, seja com a família, seja em comunhão na igreja, né? Nesse tempo que a gente está em quarentena, a gente tem sentido muita falta de estarmos na igreja, mas a gente precisa entender o real sentido e valor que isso tem para nós, como seres humanos, como os irmãos em Cristo. Como faz, né, diferença estarmos uns com os outros? Porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E porque ali a gente consegue se aproximarmos juntos do Senhor, né? Então isso realmente faz a diferença. Então, esses são os primeiros pontos, assim. Qual que é a intensidade, então, que você tem buscado a Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Então a gente precisa se esvaziar das coisas que são do mundo para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender a nos dedicarmos na construção desse relacionamento com o Senhor todos os dias. E ter paciência também, porque vão ter dias mais difíceis do que outros, né? Nossas emoções vão estar diferentes todos os dias. Então a gente precisa buscar no Senhor. Pai, me ensina a construir hoje o meu relacionamento com o Senhor. O que eu posso aprender e crescer nesse relacionamento? E o Senhor vai se revelar, né? O Senhor é um Pai, é Deus amoroso. Então Ele quer nos ensinar. E aí outra sobre nós pararmos somente de pedir e tomarmos a posição de irmos até o Senhor, né? Fazer a nossa parte. Posso seguir? E aí, a gente entende então o começo
como ter uma busca constante, né? E aí no texto lá em 2017, quando eu escrevi alguns pontos sobre por onde começar então essa busca constante. A gente já entendeu que precisa se esvaziar, que precisamos ser intensos na busca com o Senhor, que precisamos ouvir a voz dele, que precisamos nos dedicar. E aí existem os pontos que a gente pode pensar que facilitam a gente chegar nessa busca constante. Mas aí antes disso, o Senhor ministrou muito comigo sobre destrinchando o versículo-chave, né? E aí, então, pegando lá o versículo-chave, ele fala sobre buscar-me-ei, me buscar. Então a gente precisa, a primeira ação é nossa. A gente precisa ir até o Senhor. A gente precisa buscar o Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Então a primeira ação é nossa. Quando tem a nossa primeira ação, então nós teremos a consequência dessa ação, que é acharemos o Senhor. Nós iremos achar o Senhor. Então a consequência de nós buscarmos Ele é achar Ele. Mas aí o Senhor me pegou nenhuma palavra que fala, né? Então buscar-me-ei e me acharei quando? Essa palavra me pegou. Porque o Senhor ministrou comigo sobre quando é uma condição. Quando significa que quando você me vier com coração completo para mim buscar. Então não adianta só a gente ir buscar o Senhor. A gente precisa ir buscar o Senhor quando o nosso coração estiver totalmente voltado para Ele. E essa palavra é uma palavra tão pequena, mas é uma palavra que pesou. Eu falei assim, ui! Meu Deus! Eu falei assim, pai. Porque muitas vezes a gente vai ao encontro do Senhor e a gente não tá com o coração ali para ouvir o Senhor. E aí o Senhor fala, então filho, eu quero fazer a obra em você. Porque a gente aprende, né, que toda vez que nós nos encontramos com o Senhor, Ele tira um pouquinho dos nossos erros, das nossas falhas e nos coloca da presença dEle. Porque Ele quer nos transformar filhos, né, como você trouxe até na sua palavra há umas semanas atrás, filhos autênticos, filhos que têm identidade no Senhor. E para ter isso, a gente precisa de relacionamento com o Senhor. Então, esse quando significa que a gente precisa se esvaziar para então o Senhor nos preencher. Que aí é o primeiro ponto. Por onde começar? Comece se esvaziando. Comece esvaziando o seu coração. Isso significa se esvazie da correria do seu dia a dia. Porque a gente... Nossa, como o diabo pega a gente nisso. Pega a gente no tempo. Porque o nosso tempo é uma desculpa constante. Infelizmente. Obviamente que assim... eu falando assim da minha experiência, né? A gente corre, até ano passado eu estava estudando, então, você tem faculdade, aí você tem as coisas de casa para fazer, tem os estudos, fora a faculdade para fazer. Então, assim, o Senhor sabe qual que é o tempo de cada um, quais que são a rotina de cada um. Mas igual o Lucas colocou aqui, ó, muitas vezes nós vamos no automático, mas o Senhor sempre tem novidades para nós. E nosso coração deve queimar por isso, porque às vezes a gente está tão focado na nossa rotina, no nosso dia a dia, na correria, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que chegar cedo no serviço, tenho que sair tarde do serviço, não sei o quê, e a gente acaba preenchendo tanto o nosso ser com coisas que não deveria, que a gente não deixa o nosso coração disponível, porque a palavra-chave aqui é estar disponível. Né? Assim como a palavra que fala que o Senhor estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar. Mais uma condição, ele só entra se abrir a porta e se permitir. Exatamente. Porque o nosso Senhor, nosso Pai, ele é extremamente educado. Então ele não vai chegar arrombando a porta, ele vai bater. Se você abrir, ele faz a obra. Se não abrir, ele vai respeitar, né, a sua opinião. Exatamente. Por isso, e como a gente vê, né, são versículos que tem palavra-chave, porque o Senhor quer que a gente tenha esse filho, acorde, faça a sua parte, né? E então, é bem isso que o Lucas comentou, né? A gente, às vezes, tá ligado no automático. Ai, meu Deus, eu tenho a minha rotina aqui, ó, né? E aquilo, tudo bem, temos a nossa rotina, né? Glória a Deus, porque a gente tem a nossa rotina. Porém, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente fala, oh meu Deus, eu tô sem tempo.
Mas o tempo, ele pode ser a sua desculpa de 1 dia, 3 dias. Tudo bem, pode ser a sua desculpa de alguns dias que verdadeiramente você tá sem tempo. Entre outros fatores, né? Hoje eu tô bem triste, pai. Hoje eu tô passando mal, enfim. A gente tem algumas desculpas, mas que são desculpas verídicas. Mas existem desculpas que elas tornam todo dia. Todo dia eu tô sem tempo. Todo dia, eu não tô com vontade, meu Deus. E aí? Vai chegar um dia que você não vai ter mais tempo. E o Senhor tem pensado muito comigo sobre isso. Vai existir um dia que não haverá mais tempo. E aí? O que você vai ter feito? Você buscou? Quem buscou, glória a Deus. Você orou? Glória a Deus. Porque não vai mais existir tempo. Então, a gente precisa aproveitar o que o Senhor tem para nós. E aí, então, esse esvaziar é difícil? Ouça, é difícil. É uma luta. Porque a gente luta com a correria do nosso dia a dia, né? Como eu comentei. E principalmente com as nossas emoções. E lutar contra as emoções é um ponto muito desafiador. Porque eu já compartilhei com algumas pessoas, até no GF, e eu tinha lido uma publicação, né, do Facebook, de uma página que eu sigo, evangélica, e aí eles compartilharam algo que aquilo mexeu muito comigo, falando que, e quando nós não tivermos mais vontade, né? E quando as nossas emoções estiverem assim, ai meu Deus, hoje eu não tô afim de orar, porque eu tô triste, as lutas estão me dificultando, e quando a gente tiver com as emoções daquele jeito, a gente não pode se deixar dominar pelas emoções, porque as emoções elas não podem determinar as nossas ações, e principalmente com o Senhor, porque quando a gente ora, a gente não ora porque nós precisamos, lógico, a gente precisa, mas a gente ora porque o Senhor é sobre o Senhor, não é sobre nós. Então, verdadeiramente, a gente precisa entender que a gente precisa se esvaziar disso, então, da nossa correria, dos nossos problemas, das nossas emoções, porque quando nós nos esvaziamos das coisas do mundo, o Senhor pode nos preencher com a presença dele. É só então que ele pode nos preencher com a presença dele. Nos preencher com a presença maravilhosa dele, né? O Senhor me trouxe à memória, quando eu estava escrevendo, sobre o Imersão, né? Que é um evento que a gente sempre consegue ir, enfim, a nossa igreja. E ali o nosso coração queima pela presença do Senhor. A gente é impactado pelo que o Senhor faz naquele lugar. E é tremendo. Enfim, em tantos lugares, em tantos eventos, a presença dele nos preenche de tal forma que, nossa, pelo menos quando eu tô na imersão, eu me esqueço de trabalho, esqueço de família, o celular fica jogado na bolsa, porque a presença do Senhor é tão grande, mas principalmente é tão grande no seu coração, que aquilo transforma tudo. Que aquilo te faz esvaziar do que tá lá fora para nos preencher somente dele. E eu creio que é isso que o Senhor tem chamado a gente a refletir. Se esvazie do mundo. E, por exemplo, quando a gente se dispõe a ir num evento desse, é lógico que a gente já vai com o coração preparado, com a terra preparada para que a gente receba. É muito comum. Só que isso devia ser a nossa rotina diária. Senhor, de manhã cedo, tô preparando meu coração aqui, Senhor, pode falar comigo na hora que o Senhor quiser, durante o dia. Tô consagrando meu dia a ti, não me deixe ir se o Senhor não for. Mas a gente tá tão robozinho, né, dentro da caixa ali, que a gente simplesmente deixa para viver dessas emoções e viver esses moveres do Espírito Santo só quando a gente tá em eventos. E a gente já tem sido ministrado sobre o Senhor não quer uma vida de eventos. O Senhor quer uma vida de constância. Por isso que a palavra se chama uma busca constante. E eu fiquei pensando sobre o que significa constância, né? E aí eu fui buscar também no dicionário. Significa não sofre alteração. É inalterável. Então significa que o Senhor quer uma busca com a gente, quer que a nossa busca seja constante, seja algo inalterável.
E como é difícil, porque somente depois de uma busca constante, inalterável, que a gente pode crescer na presença do Senhor. Porque o Senhor não quer uma montanha russa, igual você está comentando, né? Evento. Glória a Deus, o nosso coração vai estar preparado para aquele evento, porque a gente sabe como o Senhor usa o evento, usa as pessoas, porque tem pessoas jejuando, pessoas intercedendo, e exatamente, a atmosfera acontece, glória a Deus por isso. Mas o Senhor não quer só que a gente espere um ano, uma vez por ano, ir no imersão, ir no encontro das mulheres. Não, o Senhor tem um novo todo dia. Fazer o jejum só durante o período do Congresso de Mulheres e depois não existe mais jejum, não existe mais oração. Exatamente, não. O Senhor, ele, eu creio que assim, o Senhor faz no coletivo, né? Esses eventos, eles estão no coletivo, e glória a Deus, porque o Senhor se manifesta de uma forma tremenda, mas ele faz muito mais no individual. É por isso que a gente fala tanto, né, na palavra do Senhor, e a gente tem estudado muito isso nas ministrações da nossa igreja. O Senhor fala no secreto, no individual. E isso significa que é você e o Senhor. Então, se você estiver com o seu coração, pai, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, mas eu me posiciono a te buscar, ele vai limpar seu coração, vai te acalmar. Pai, hoje meu dia só tá em pranto. Tudo bem, filho. O Espírito Santo intercede por você. É tremendo, porque a presença do Senhor, ele tem palavras quando nós não temos. E a gente precisa, tipo assim, perceber como a presença do Senhor é magnífica e como a gente precisa verdadeiramente buscar o Senhor, né? Então é isso, esvaziar nosso coração. Ainda que seja difícil, todos os dias a gente precisa buscar isso. Aprender aos pouquinhos, pai. Aos pouquinhos, mas tô indo lá. Vamos lá, Jesus. Hoje tá difícil, mas me ensina a esvaziar. E aí, por que então se esvaziar, né, de tudo que tá lá fora? Porque assim o Senhor ministra em nós. Então, quanto mais do Senhor nós temos, Ele nos dá vontade de orar mais. Porque Ele nos dá fome e sede. A palavra diz que nós precisamos pedir, quando nós estivermos sem vontade de orar, nós podemos pedir, pai, me dê fome e sede da tua palavra, de orar, porque eu estou sem vontade. Mas o Senhor, se a vontade vem do Senhor, então me ajude a ter vontade. Então ele nos ensina a orar mais, nos dá vontade de orar mais, a ler mais a sua palavra, a ler o verdadeiro rema, né? Ter a revelação do Senhor, a verdadeiramente ter um momento de adoração. Então significa assim, quando o nosso coração se preenche somente do Senhor, o Senhor nos dá fome e sede, que a gente fica assim, ó, uou, eita Deus, glória a Deus. E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem isso para nós todos os dias. Eu lembro que quando eu escrevi essa palavra, eu estava passando por um tempo de correria, enfim, da faculdade, várias coisas acontecendo, mas eu estava nesse gás de glória a Deus. Sabe assim, não importava a hora, eu chegava, eu ia orar, eu fazia meu devocional de manhã, eu tinha aquilo e era tão prazeroso. E eu parei para refletir, Carol, como você tem estado hoje? Porque aquilo que o Senhor fez ontem, não só na minha vida, como eu acredito que todo mundo tem essas fases de, tipo assim, aquilo que o Senhor derramou ontem, que você tava ali, ativado, Ele tem muito mais para hoje. Não deixe de perder a oportunidade de o Senhor manifestar na sua vida a presença dEle. Porque Ele tem muito a derramar, mas a gente precisa buscar. E aí uma coisa que eu coloquei no texto, que aí eu tava lendo e eu queria compartilhar aqui, e uma frase que eu usei foi: o compromisso de passar um tempo com Deus é tão sério como qualquer outro. E isso tem um peso muito forte, porque às vezes a gente coloca que tudo é compromisso. O nosso trabalho é um compromisso que a gente leva super a sério. A gente tem horário para entrar, horário para sair, temos tarefas, temos projetos, temos entregas. E a gente tem um compromisso com aquilo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui se entrega no máximo, né? Mesmo que tá no começo da atividade, ou se é tudo muito novo. A gente tem um compromisso. E por que com o Senhor será que a gente não tem esse compromisso? O compromisso de entrarmos na presença dele é tão sério quanto qualquer outro.
E é um desafio, porque o inimigo nos rouba disso. O inimigo vai colocar desculpa na nossa vida, vai colocar lutas que vão vir pra falar assim, não busca hoje, porque, né, já passou por tanta coisa. E aí é mais nesses tempos que a gente precisa buscar o Senhor. É quando nós estamos fracos que o Senhor nos aperfeiçoa, né, que o Senhor ministra em nós. Então, é verdadeiramente levar a sério que a presença do Senhor, ela é tão importante quanto qualquer outra importância que a gente dá na nossa vida, né? Compromisso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu tinha visto um trecho uma vez, eu não vou lembrar muito, porque eu não consegui achar esse vídeo pra achar novamente. Mas tem um filme evangélico que eu acho que o nome é Mais Que Vencedores. É isso, Lê? Tem um filme. Tem um filme chamado. Que é um novo, não é? Ai, de uma corredora. Acho que é. Acho que é esse o nome do filme, se eu não me engano. E aí, enfim, eu tinha... Apareceu no meu Instagram um pedacinho do filme. E aí, enfim, no enredo lá do vídeo, falava sobre a importância da gente buscar o Senhor. E aí, enfim, na cena lá estão dois amigos, um deles tá no hospital, pelo que eu entendi, porque eu não assisti o filme, mas fica indicação pra nós. Mas, pelo que deu a entender da cena, um amigo estava hospitalizado e o outro tinha ido visitar ele. E aí esse amigo que estava hospitalizado, ele tinha pedido para esse amigo orar por ele. E aí, enfim, na conversa deles, esse amigo que estava hospitalizado perguntou para ele: "Você orou por mim?" E o amigo dele fala: "Não orei." E aí, na fala dele, ele menciona sobre... isso é prioridade pra você? Deus é prioridade pra você? Aí ele falou, sim, é prioridade. É importante pra você? É importante. Não é importante. Porque aquilo que é prioridade na sua vida tem o maior nível de importância pra você. E aí, aquilo, nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Uou. E eu fiquei pensando nisso. E o Senhor me trouxe a memória quando eu tava escrevendo, porque... aquilo que é prioridade para nossa vida, para o nosso dia a dia, significa que tem maior importância para nós. Então, se Deus não é a nossa prioridade máxima, significa que Ele não está ocupando o primeiro lugar da nossa vida como importância maior. E o Senhor, Ele pede, o primeiro lugar é dele. Ele é o nível mais alto de todas as coisas, acima de família, acima de trabalho, acima de sonhos. Ele é acima de todas as coisas. E a gente fala, né, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida, mas a gente precisa viver isso. E eu fiquei pensando, né, pai, será que realmente eu tenho colocado o Senhor como prioridade? Porque se o Senhor foi a prioridade, eu posso descansar de que o Senhor é o primeiro na minha lista de importância. Mas se o Senhor não está sendo a prioridade, significa que alguma coisa eu estou colocando no seu lugar. E aí eu acho que entra aquela questão da gente ser humilde com o Senhor, né? Pai, então me ajuda, me mostra o que eu estou colocando como importância maior. O Senhor vai mostrar, porque o Senhor é um Deus amoroso, né? Ele não vai ser carrasco e falar, não vou te mostrar, se vira. E essa análise, né, nossa com o Senhor, tem que ser uma análise constante, né? Assim como a busca tem que ser constante, essa análise também tem que ser. Porque não adianta num dia você estar super bem, nossa, o Senhor falou comigo, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Aí passou 2 dias, você já deu aquela esfriada. Aí você vai lá, ora mais uma vez, aí enche de novo. Aí depois passou uns dias, aí fica naquela eterna montanha-russa. E o relacionamento com Deus não pode ser de montanha-russa. Né? Um dia eu tô super bem, um dia eu tô lá embaixo. Um dia eu tô super bem, meu Deus, o Senhor tá me usando, tá falando comigo. No outro dia, nossa, eu sou um zero à esquerda, nunca consegui nada na minha vida. Essa inconstância faz com que a gente perca muitas das coisas que o Senhor tem reservado para nós. Porque Ele só vai poder dar alguma coisa e usar as nossas vidas verdadeiramente quando a gente tiver um relacionamento constante, né? A busca constante. Porque como que você vai dar algo a alguém se você não estiver cheio? Você vai só esvaziar o pouquinho que você ainda tem, e vai esvaziar na pessoa e você vai ficar sem nada.
Por isso que a gente sempre pede para o Senhor transbordar nas nossas vidas, né? Quando está transbordando, é porque o copo já está cheio, o Senhor está enchendo mais e a gente está transbordando para as outras pessoas. E você só pode transbordar quando tá lá o Senhor enchendo o nosso copinho todos os dias até transbordar. Exatamente, Lê. Você falou tudo. O que nós vamos oferecer para o outro se a gente não estiver cheio do Senhor, né? E é aquilo. Antes de você ir, você precisa ir aqui. Antes de ir para fora, dentro de você precisa acontecer. Então, dentro de você precisa estar cheio do Senhor. É aquilo. Nos dias que nós estamos vivendo, onde o amor de muitos esfriariam, onde as coisas humanas, catástrofes, maldade, estão acontecendo, é difícil, é um desafio como cristão a gente manter constante. Mas a palavra nos traz uma força que vai além de nós. Porque é como eu mencionei, e o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Não é sobre você, é sobre mim. Não é pela sua força humana que você vai conseguir me buscar, mas é pelo seu desejo e posicionamento que eu vou derramar, que eu vou te ajudar a entrar na minha presença. Porque é aquilo, o Senhor entregou o Espírito Santo, Consolador, para intermediar por nós. Então, assim, o Senhor já nos deu o maior presente, porque Ele já nos enviou alguém, né? Nos enviou o Espírito Santo. E Ele já intercede por nós. Então, assim, nós não estamos sozinhos, lutando, tentando sozinho. Não, Ele já nos deu o principal. E Ele quer que a gente aprenda com Ele. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, né? O Espírito Santo, ele quer que a gente tenha um novo com o Senhor a todo dia. E eu acho que para essa busca constante é aquilo, são passos. Todo dia. É como você falou, a gente não pode ser montanha-russa de um dia bem, um dia mal. Não é bem me quer, mal me quer. A gente não pode ser assim, né, com o Senhor. É bem me quer, bem me quer, bem me quer. E para isso a gente precisa ser andando para frente, crescendo, subindo os degraus. Ainda que seja difícil, aí o Senhor é tão amoroso e Ele sabe de todas as coisas que a gente vai enfrentar, que aí existe a igreja para nos ajudar na caminhada, existem nossos líderes, nossos pastores, existem amigos que nos ajudam a ir para frente, amigos que são realmente pessoas que vão te ajudar e vice-versa. Então, assim, existem outras coisas que nos ajudam, porém, somente nós podemos fazer o nosso relacionamento com Cristo, né? Eu fiquei pensando no exemplo da nossa mãe, né? A mãe espiritual, a apóstola. Pode a apóstola crer que eu tenho uma intimidade com o Senhor. Ela pode me ligar todo dia falando, filha, já orou? Filha, já leu a Bíblia? Filha, vamos junto orar. Vamos louvar a Deus. Ela pode fazer isso todo dia. Mas se eu não fizer isso no meu sozinha e com o meu coração realmente para o Senhor, não vai adiantar. É por isso que a salvação ela é individual. Porque o Senhor fala, olha, eu vou te dar todas as armas necessárias, então a palavra, o Espírito Santo, que vai te ajudar com essas armas, armas espirituais, e só que você precisa vir. Se você não vier, eu não vou poder fazer. E é o que a gente tem vivido agora, né? A gente tá em casa, sem poder ir pra igreja, a gente tem ouvido as palavras no final de semana, mas não é a mesma coisa de estar lá em comunhão, todo mundo. E eu tenho percebido, né, o Senhor tem falado muito comigo, né, desde o começo da quarentena sobre isso, é que foi preciso tudo isso acontecer para a gente lembrar que nós também somos a igreja. Não é só a igreja quatro paredes do templo físico. Nós somos templos do Espírito Santo e o Senhor, ele deseja ter um relacionamento conosco, pessoa, assim como ele tem um relacionamento com o corpo de Cristo, como a igreja num todo. Você não precisa do seu pastor indo lá pedindo, fazendo a intermediação entre você e Deus. Não é que nem antigamente no tabernáculo. Hoje a gente tem o livre acesso. A gente pode ir e orar e pedir para o Senhor que Ele vai falar conosco. Da mesma forma como se a gente abre a Bíblia, se a gente busca, o Senhor vai falar com a gente também. Não é que nem a música do Morada que fala, tira o medo
que faz com que eu peça para o Moisés subir lá no meu lugar. É tipo, me tira o medo que faça pedir, apóstolo Estela, sobe lá no meu lugar. É pedir para o Senhor gerar no nosso coração esse desejo e também tirar o medo que a gente tem de buscar o Senhor. Porque muitas vezes a gente se sente tão pequeno no reino e tão insignificante que a gente tem até medo. Porque a gente vê Deus como realmente um Senhor e não como um pai. E quando existe essa relação de Senhor, é só de trabalho. O Senhor, ele é o quê? O que manda no servo. E o pai não. O pai é aquele que cuida, que guarda, que zela. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter na nossa mente. Principalmente agora, né? Enquanto a gente tá em casa. Porque a gente tá em casa, a gente não tá lá na igreja, a gente não tá indo pra igreja. Então a gente não tem aquela segurança de que se eu for na igreja, tiver lá um encontro com a apóstola Estela na salinha e ela me der uma palavra, eu vou ficar bem. Não é assim. A gente está aprendendo que a gente também pode falar com o Senhor e Ele também vai se revelar a nós. Mas aí entra o que você falou no começo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E só acha quem busca. É simples. Se a gente não buscar, não é Deus vai aparecer para você que nem o gênio da lâmpada lá que você vai, esfrega e faz seus pedidos. Ele só vai aparecer se você for buscar, se você entrar no secreto e for buscar. Exatamente. É por isso que, assim, é desafiador. Porque a gente precisa se posicionar. Porque, como você comentou, né? A gente não pode ser igual antigamente. O Senhor nos dá o livre acesso de subir ao monte e encontrá-lo. Mas ele fala assim, você vai subir. Eu estou no monte. Venha até mim, né? E é como você falou, eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, assim, em todos os versículos, o Senhor fala. E em muitos deles o Senhor fala assim, se posicione, filho. Eu fiquei pensando muito sobre os 4 dias que a gente teve de adoração, né, no feriado do carnaval. E como aquilo foi, né, Senhor, foi muito tremendo. E aí o Senhor me fez entender que a gente estava orando, né, sobre a palavra de Ezequiel, sobre ir a níveis mais fundos e as águas mais fundas. E foi um tempo que o Senhor ministrou em nós como igreja, e eu creio que em cada um, né, individualmente também. Mas o Senhor ministrou sobre, às vezes a gente tá começando a andar na água, aí as águas chegam no joelho, aí a gente olha assim, fala, eu vou voltar um pouquinho, meu Deus, porque agora eu já tô bem, não tô precisando. Aí a gente volta. Aí a coisa apertou, ou às vezes aconteceu alguma coisa, aí você fala, não, eu vou voltar um pouquinho. Aí você volta para as águas, sobe mais um pouquinho o nível. Aí o Senhor tá ali, vem filho, isso, vem, eu vou continuar tirando tudo aquilo que não presta, e vem, só vem. Aí a gente fala, não, pai. E aí o Senhor ministrou comigo sobre, existem momentos que a gente não tá nem nas águas. Existem momentos que a gente não tá nem molhando os pés. E por decisão nossa, porque a gente não se posiciona. Não nos posiciona. E assim, é uma coisa que... Lê, eu não sei se você tá se posicionando com o Senhor. Eu não sei se você tá orando no seu secreto. Porque isso é individual. Porque a gente precisa olhar pra nós. E falar, pai, eu não estou me posicionando. Mas eu quero me posicionar. Me ajude, então, a chegar até as águas. E a começar a caminhar e a não mais retroceder. Eu creio que o Senhor... quer muito isso de nós, e foi isso que o Senhor fez muito nos 4 dias, de vamos crescendo, cada dia a gente foi crescendo os níveis das águas, foi entendendo a complexibilidade de entrar nos níveis das águas mais fundas. Mas e aí, será que aquilo que foi derramado ficou ali? Será que a gente já retrocedeu todos os níveis que a gente alcançou? E aquilo, a gente está sujeito a todo dia retroceder. Só que o Senhor também tá falando, filho, todo dia você também pode avançar. Qual é a sua escolha? Né? Aí entra na questão, qual vai ser a sua constância? Não vai ser constância, então você vai retroceder, ou você vai falar, pai, me ajude a ser constante, né? E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente também pode, precisa, né, ter um agendamento, assim, meu Deus, eu vou orar sempre de noite, porque de noite
é um tempo que eu tenho mais tranquila. Ai, meu Deus, eu vou orar de manhã, vou fazer uma devocional. Assim, a gente pode usar estratégias para conseguir essa constância no Senhor. Só que uma coisa que no livro O Bom Dia Espírito Santo fala sobre a gente não entrar na religiosidade. De, é sempre isso e sempre aquilo. Não. Você pode ter uma agenda pro seu dia. Sempre vou orar à noite. Amém, ore sempre à noite. Tire lá um determinado tempo que você consegue. Mas entre na presença do Senhor com a expectativa grande. Porque quando a gente tá com a expectativa grande, o Senhor supre todas elas. Porque o Senhor é um Deus que vai se renovar todos os dias para nós. Né? Ele vai se revelar mais todos os dias. Então, a gente realmente precisa fazer nossa parte, de organizar o nosso tempo, de buscar, de não deixar as nossas emoções nos controlarem, de esvaziarmos nosso coração, para então ele vir e nos ajudar. Filho, hoje eu vou você vai orar do mesmo jeito, mas eu vou falar de uma forma diferente. Você vai abrir a palavra na mesma palavra que você leu ontem, mas eu vou te mostrar outra coisa. Só que aí o nosso coração precisa estar sedento, porque aí o Senhor vai se revelar, né? Então, o que o Senhor ministrou muito comigo foi sobre isso. A construção desse relacionamento, quem faz é você. Quem faz sou eu, o meu relacionamento com o Senhor. Quem faz é cada um individualmente. Ele vai nos dar estratégia, pessoas e situações para nos ajudarem nesse crescimento dessa busca constante. Mas só quem vai fazer ela é você. É você com o Senhor. E é difícil, é difícil. O inimigo tá aí para tentar nos roubar desses tempos com o Senhor. Mas estar na presença do Senhor é tão bom que mesmo quando a gente não tiver vontade, a gente precisa, Pai, mesmo eu não tenho vontade. Porque tem dias que a gente não tá com vontade de fazer nada, né? A gente quer só acordar, só abrir os olhos. Mas mesmo nesses dias que a gente só quer abrir os olhos, que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração e nos ajudar a falar, Pai, mesmo hoje que eu não estou com vontade de nada, me ajude a entrar na sua presença. Porque é nesse dia que você está com menos vontade que o Senhor vai te dar um ânimo, vai te dar um fôlego e vai manifestar a presença dele. Meu filho. E como você falou, né? Às vezes o Senhor vai te dar a estratégia de, se você orar durante esse período, eu sei que vai caber dentro da sua rotina e você vai conseguir manter a sua constância. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne realmente uma rotina. Beleza, você pode ter o seu horário marcado para você poder orar, porque você sabe que vai estar ali dentro, mas durante o resto do dia, você precisa também estar disponível, porque Deus pode falar com você a qualquer momento, não só naquele período que você reservou para orar. E é por isso que a gente tem que sempre estar pedindo para o Senhor trazer discernimento de espírito, que os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, porque ele pode falar com a gente nos mínimos detalhes. Comigo, sempre acontecia muito quando eu trabalhava de frente para a janela, e eu já até contei para os jovens essa experiência. Eu trabalhava de frente para a janela e era bem do lado onde tinha o pôr do sol. Então, todo dia, no mesmo horário, o Senhor me ministrava através do pôr do sol com coisas diferentes. Não era sempre o mesmo assunto. Porque o Senhor sempre trabalha com novidades, né? Podem acontecer muitas coisas, você pode realmente ter o seu cronograma ali, a sua listinha, por exemplo, de oração, porque muitas pessoas também têm isso, tem a listinha de oração. Olha, eu preciso orar por isso, isso e isso. Mas se o Espírito Santo ministrar no seu coração para que você ore e busque sobre outra coisa, você precisa estar atento para poder fazer o que o Senhor quer fazer. Exatamente. Você falou a palavra que eu acho que é a chave. Atentos. Atentos para o que o Senhor vai derramar para você. Atentos a ouvir, né, a voz do Senhor e o que Ele está falando conosco. É aquilo. Eu sou assim, eu acredito que você também é assim, Lê. Eu sou muito ministrada por louvor. Música fala demais comigo. E assim, nossa, eu posso estar em qualquer lugar, gente. Se eu estiver ouvindo louvor e o Senhor começar a falar comigo, esquece. Eu vou começar a chorar, ou eu vou começar a cantar, ou... Aí você percebe assim, que você não tá em um lugar apropriado, e você fala, oh meu Deus. E como é maravilhoso, porque ele fala conosco quando a gente tá triste, quando estamos felizes, quando estamos preocupados. Independente da forma que a gente tá, o Senhor fala conosco, mas a gente precisa estar atento. Porque aí é como você falou, ele vai falar com a gente durante o dia inteiro.
Já aconteceu no meu antigo trabalho, eu consegui acessar o YouTube para poder deixar ouvindo e tal, então eu sempre estava ouvindo ministração ou ouvindo muitos louvores. Quantas vezes eu não estava ali fazendo minhas atividades e o Senhor ministrando grandemente, falando sobre grandes coisas no meu coração. Aí eu pegava um bloquinho lá rapidinho, anotava aqui assim, só para não esquecer, né? Depois eu oro com calma, meu Deus. Mas porque meu coração, naqueles momentos, estavam vazios, né? Eu estava ali no trabalho, enfim, estava concentrada, mas o Senhor me permitiu ter um momento com Ele. E eu creio que todo mundo tem essas experiências, né? Enfim, em algum lugar, como você falou, do pôr do sol, gente. Que nem é assim, você só tá olhando, mas olha como é tremendo. O Senhor fala através de cada detalhe. Mas a gente precisa estar atento para ouvir Ele. Por isso que a gente precisa realmente olhar para o Senhor e falar, Pai, me ajude a te buscar, me ajude a entender como eu posso fazer isso, me ajude a colocar em prática tudo isso que eu tenho sido ministrado, porque as palavras têm se complementado, então que a gente possa anotar e não ficar só no ouvir ou na anotação, mas que a gente possa colocar em prática, né? Porque isso transforma. E aí o Senhor vai fazendo de uma forma que a gente, quando olharmos para trás, a gente vai falar, caramba, eu não reconheço mais aquela pessoa. Porque hoje o Senhor me transformou, né? Então, é uma coisa que o nosso líder Fagner sempre fala. Nós não podemos sair da quarentena da mesma forma que entramos. O Senhor está nos dando tempo, onde estamos em tempos que não tem tempo, né? Todo mundo tem desculpas. Mas o Senhor está nos dando tempo para poder ouvir a voz dele, ser chacoalhados, sermos confortados pelo seu amor e sua palavra, mas para gerar mudança. E o Senhor quer que a gente avance, né? A gente precisa entrar na constância para começar a crescer. Crescer na vontade dele, no amor dele, conhecer mais ele, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece do Senhor, mais a gente entra na presença dele e não quer mais sair. Não quer mais sair. Eu dei o exemplo do imersão, mas nossa, muitos momentos, as minhas 2 últimas vezes para mim foram muito intensas e eu não queria vir embora. Você quer ficar lá, você quer dormir lá, porque você tá tão ali, tão envolvida pela presença do Senhor. E é aquilo, o Senhor tem isso para todos os dias, né? Seja através de um louvor, de um pôr do sol, seja através de nós abrirmos a palavra e ele se revelar a nós. Então a gente precisa se permitir esvaziar nosso coração para que ele nos leve a um nível novo, né? Amém. Amém. É isso, então. Então eu queria pedir para você orar também, né? Para que o Senhor continue ministrando os nossos corações sobre essa palavra, que ela possa gerar frutos. Amém. Amém, Senhor. Pai, obrigada por esse tempo, Jesus. Obrigada por podermos falar da Tua presença, por podermos compartilhar coisas tão pequenas e tão grandiosas, porque o Senhor é perfeito, Pai. O Senhor fala nos detalhes, o Senhor fala em experiências. Pai, então com essa palavra, continue ministrando no nosso coração. Pai, que a gente não deixe as nossas emoções nos conduzirem, mas que o Espírito Santo nos conduza. Que nós possamos esvaziar nosso coração para que o Senhor nos preencha de Ti. Que nós possamos verdadeiramente termos uma busca constante, Pai. Pai, que nós possamos ter constância, grande proporção, algo que não vai ser abalável, Pai. Mas que a nossa busca possa ser, Pai, todos os dias, Pai, com o novo do Senhor. Porque o Senhor tem um novo para derramar todos os dias. Então, Pai, nos faça viver esse novo todos os dias na Tua presença, Pai. Nos ajude como filhos, nos ajude a reconhecer aquilo que nós temos falhado neste tempo, para que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, como importância maior na nossa vida, Pai. Porque o Senhor é a nossa prioridade, o Senhor precisa ser a nossa prioridade, Pai. Por isso, ministra em nós, som de nosso coração, continue a falar conosco através dessa palavra, que verdadeiramente nós possamos, Pai, te encontrar todos os dias. Abençoe a cada um que pôde ouvir, que pôde participar, Pai, que o Senhor possa ser com cada um, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Muito obrigada, Carolzinha, por ter compartilhado conosco essa palavra. Deus te abençoe. A nós. Obrigada pelo convite, obrigada por compartilhar, né, neste momento.
e que sejam mais momentos assim, né? Não só assistidos, mas momentos assim que nós tenhamos para compartilhar. Amém. Amém. Bom, gente. galera, para vocês que chegaram um pouquinho depois, vai estar disponível esse vídeo aqui já no Instagram assim que a gente terminar. Vai estar disponível no YouTube também e lá no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no Google Podcast, na Apple Podcast, porque o Senhor quer falar conosco ainda através dessa palavra. Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até, gente. Um beijo.